Surgiu, finalmente, a definição dos pneus que vão ser usados na próxima temporada. As equipes e os pilotos, unanimemente, escolheram manter os pneus de 2019. Não há uma explicação clara para isso, para essa escolha. Como se sabe, todas as equipes participaram do teste dos pneus de 2020, aliás, um comparativo entre os pneus de 2020 e os de 2019, testando ainda em Abu Dhabi, onde tinham corrido no fim de semana anterior. Não houve nenhum problema técnico com os pneus. Os tempos foram coerentes com os projetos, os pneus andando praticamente no mesmo tempo dos de 2019, apesar deles terem sido projetados para terem um pouco menos de pico de aderência e terem um comportamento mais linear, sem uma queda tão brusca. Também permitia-se usar, nesse novo projeto para 2020, menor calibragem de pneus, o que dificulta o aquecimento que acontece toda vez que um carro anda atrás do outro, perde pressão aerodinâmica, começa a derrapar, a esfregar a borracha na pista, isso eleva a temperatura dos pneus, a aderência vai por água abaixo e o carro perde 2 a 3 voltas para voltar ao seu comportamento normal. Nada disso serviu, ou nada disso satisfez os pilotos e as equipes. Reuniram-se e nessa terça-feira saiu a decisão, aceita pela FIA, uma decisão unânime e que diz respeito praticamente apenas a pilotos e equipes, que vão ser mantidos os pneus de 2019. A razão maior que há por trás disso, que se pode achar que haja por trás disso, é que os pneus de 2020 tinham uma construção diferente, ou têm uma construção diferente. Essa construção diferente causa um outro tipo de deformação na parede, na parte lateral dos pneus, em freadas, em curvas com muita carga e principalmente quando os carros passam por cima das zebras. Sim, as zebras deformam os pneus. Se essa deformação é diferente dos pneus do ano passado, logicamente ela influi de outra forma no fluxo aerodinâmico. E é nessa hora, na hora que um carro está por cima da zebra, que ele mais precisa do aerodinâmica eficiente. Isso teria de ser mudado. Isso significa gasto para as equipes. Para as equipes grandes, não tem problema maior, nem leva muito tempo, já que eles têm muito maior número de engenheiros para trabalhar nisso. Para as equipes menores, é claro que essa dificuldade é maior. Tudo bem, está definido, foi essa a escolha delas, corra-se com o pneu de 2019. Mas é bom lembrar de uma coisa. O Grande Prêmio da Holanda, que volta em 2020, em Zandvoort, tem uma característica absolutamente nova. A pista de Zandvoort, uma pista da velha escola, não oferece muitos pontos de ultrapassagem. Ela até tem uma reta bastante longa, seguida por uma freada intensa, uma freada que leva por uma curva de mais ou menos baixa velocidade, famosíssima curva do Tarzan, que exige uma freada grande. Mas a entrada da reta, a curva Arie Luyendyk, sim, o holandês voador da Fórmula Indy, que a gente se acostumou a ver na época que o Emerson Fittipaldi estava correndo ainda na categoria americana. Essa curva, ela faz muitos carros saírem de frente, uma curva longa para a direita, de velocidade média, os carros escorregam de frente, os pilotos são obrigados a tirar o pé do acelerador, resultado, se distanciam de quem vem à frente, não tem DRS, não tem abertura de asa que facilite a ultrapassagem. Por isso, os organizadores, em acordo com a FIA, com Charles Whiting, o falecido diretor técnico da FIA, decidiram fazer uma curva inclinada, uma curva com banking, uma curva sobrelevada, como nos ovais americanos. Só que a elevação é grande, 18 graus, bem maior que a de Indianápolis. Isso lembra 2005, Indianápolis. Vocês vão se lembrar daquele grande prêmio. Foi um em que apenas 6 carros não usavam pneu Michelin, usavam os Bridgestone. Eram os 2 Ferrari, os 2 Minardi e os 2 Jordan, o resto todo de pneu Michelin. Na sexta-feira, o Ralf Schumacher sofreu um acidente sério numa curva elevada.
na curva que normalmente é a curva 1 no circuito oval. Um acidente de proporções grandes. Ralf Schumacher não sofreu nada, mas ficou aquele alarme. A Michelin não tinha se preparado para aquele tipo de curva, para aquele tipo de solicitação. Os pneus da Michelin, da fábrica francesa, não estavam prontos para suportar aquela carga. E os pneus 2019 da Pirelli para o ano que vem, também não. Quando surgiu essa notícia, o Mário Isola, que é o chefe de competições da Pirelli, já demonstrou preocupação com essa curva. 18 graus é muita inclinação. A carga vai ser muito grande em cima dos pneus. É claro que você pode compensar isso com pressão, elevando muito a pressão dos pneus. Mas aí, segundo o próprio Isola levantou, quando se cogitou dessa ideia, em junho ou julho, ele falou sobre isso. Tudo bem, você aumenta a pressão dos pneus, ele vai resistir ao banking, né, à sobrelevação. Mas é pressão demais para o resto da pista. Não esqueçam, é uma pista mista, um circuito da velha escola. Então fica aí esse problema agora no colo das equipes. Claro que quem vai sofrer o maior risco é a Pirelli, fornecedora de pneus. Ela, logicamente, fez todas as pesquisas, todos os estudos necessários e introduziu as modificações necessárias no pneu de 2020. Mas o pneu de 2020 não vai ser usado, vai ser usado de 2019. Olha aí o que a Fórmula 1 está arranjando para si mesma. Vamos ver em que vai dar. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. A gente volta a partir de quarta-feira, já nos dedicando ao assunto Stock Car.